Amigos, é uma alegria para mim, para a Vaninha, estar com vocês nesse encontro bíblico dessa noite. E a passagem que eu me inspirei está no Antigo Testamento, lá em Eclesiastes, capítulo 3. E o que diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3? Que há um tempo determinado para todo propósito debaixo da terra. Há um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de rir, um tempo de chorar. Há um tempo de colher e há um tempo para há um tempo para plantar e um tempo para colher. E, finalmente, há um tempo para você ir assistir o jogo do Palmeiras hoje à noite. Então, olha só a torcida aí, pessoal, como que tá. Então, eu vou deixar a Maninha conduzir toda a aula de hoje, mas lembrem de todos de Eclesiastes, capítulo 3, tá bom, gente? E viva o Palmeiras! Então, gente, boa noite. Ainda bem que eu não sou nem palmeirense, nem nada. Não sou apegada a time de futebol, mas não é. O Carlos está com a missão de levar os netos lá em Miami. Então, o horário ficou no mesmo horário. Mas nós estamos aqui hoje com esse propósito de falarmos um pouco mais a respeito de Jesus Cristo. Então, tudo começa na nossa vida com uma compreensão do amor que Deus tem por nós, que o nosso Pai Celestial tem por nós. Ele tem um amor tão grande, tão infinito, tão eterno por seus filhos, que o que ele deseja é que nós nos tornemos como ele, como perfeitos como ele é. E por causa disso, ele preparou um plano para nós virmos aqui a essa terra. Isso aqui não é o acaso, isso não é algo que explodiu e aconteceu. Não, isso foi criado por um amoroso Pai Celestial, que nos ama muito, nos considera muito, porque somos seus filhos espirituais. E ele tem esse desejo infinito de nos ajudarmos no nosso aperfeiçoamento. Então, isso não começou nessa vida, começou numa vida anterior a esta. Nós fomos criados, gerados por Deus, somos seus filhos, e nós vivíamos com Ele, só que nós éramos espíritos. Nós não tínhamos um corpo como nós temos agora. E nós vivíamos na presença de Deus. E Deus queria que nós nos aperfeiçoássemos. E nós tínhamos um limite devido às nossas limitações, não termos um corpo, nós éramos somente espíritos, o nosso progresso não era tão intenso quanto ele é aqui nessa terra. Então, o Pai Celestial preparou um plano chamado plano de felicidade. Tem alguns que acham que é terrível um plano que nós estarmos aqui nessa terra que não é de felicidade, mas é um plano de felicidade, porque é um plano que vai nos levar para a felicidade eterna. É um plano que o Pai Celestial estabeleceu para que nós possamos, como filhos dele, voltar à sua presença. Então, ele preparou esse plano. Esse plano incluía a construção dessa terra e nos enviar aqui nessa terra em família. O Senhor planejou tudo muito perfeito, para que nós pudéssemos vir aqui, recebêssemos um corpo físico, nós aprendêssemos, fosse uma escola. A Terra aqui é uma escola, uma provação, uma época de teste. Nós estamos aqui sendo testados diariamente, e eu até diria todos os minutos. Todo o nosso tempo que estamos aqui, nós estamos mandando uma mensagem para o Pai Celestial. Pode ser uma mensagem positiva ou negativa, mas nós sempre estamos mandando para o Senhor uma mensagem através das nossas escolhas. Na vida pré-mortal, nós tínhamos
Nós tínhamos o direito do livre-arbítrio, nós tínhamos liberdade de escolha. E nós escolhemos vir para essa terra. E foi o Senhor não nos obrigou, mas Ele nos mostrou a importância desse plano que Ele preparou para nós. Então, houve um conselho nos céus, e o seu Filho Jesus Cristo, primogênito do Pai, foi aquele que foi escolhido, que Ele se ofereceu, na verdade, para vir a essa terra e nos resgatar do pecado. Nós não íamos poder viver aqui todos os dias sem errar. Nós somos falhos, o Pai Celestial sabe disso, ele sabe das nossas limitações, e por isso ele enviou seu Filho Jesus Cristo, para que Jesus Cristo fosse o nosso advogado, o nosso intercessor, e morresse, pagasse realmente, literalmente, gente, pelos nossos pecados. Cristo, quando ele sofreu lá no Getsêmani, quando suou o sangue por todos os poros, e quando ele sofreu na cruz, se deixou morrer, porque ele era o único ser que viveu aqui na Terra que tinha o Pai Celestial, tanto espiritualmente quanto fisicamente. O Pai Celestial, o Pai dele. Então, ele tinha uma natureza física, onde sofria dores, sofrimento, fome, cansaço, por causa de Maria, sua mãe. Mas seu pai era eterno, era Jesus Cristo. E pelo fato dele ser o Pai Celestial, ele também tinha o poder sobre esse corpo, essa vida. Então, ele poderia ter saído da cruz? Sim, poderia. Mas ele não saiu. Por quê? Porque ele nos amou muito, muito mesmo. E ele queria nos dar essa chance de nós nos arrependermos e, através do seu sacrifício expiatório, nós sermos elevados à presença de Deus na eternidade, no último dia. Então, foi o amor de Deus e o amor de Jesus Cristo que tornaram possível a nossa vinda aqui nessa terra, esse plano maravilhoso que o Pai Celestial criou para nós. Então, ele criou esse plano com o objetivo de nós desenvolvermos a terra, adquirirmos um corpo físico, que esse corpo é muito importante, porque depois nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou com um corpo eterno, um corpo imortal. É diferente desse que nós estamos agora, que nós estamos num corpo mortal, sujeito à morte, um corpo sujeito à doença e várias dificuldades. Mas nós vamos ressuscitar com um corpo perfeito e imortal, como Cristo. Então, para receber esse corpo, é muito importante. Por isso, a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, o máximo possível. Porque o nosso corpo, ele nos ajuda a termos as experiências aqui nessa terra e também nós, no final, teremos também esse corpo perfeito, ressuscitado. E então nós viemos para termos esse corpo. O Senhor nos enviou aqui em família. Claro que existem famílias que não são aquela perfeição, e não tem família perfeita, não existe, porque todos somos imperfeitos. Só Cristo foi o único perfeito que viveu aqui, mas nós somos imperfeitos. Então não existe família perfeita, mas o Senhor nos enviou para uma família e nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, e também o Senhor nos deu a oportunidade de desenvolvermos a nossa fé. Então, nós passamos pelo véu do esquecimento, a gente não lembra da nossa vida pré-mortal, mas quando estamos aqui na Terra, nós temos os ensinamentos dos profetas, as escrituras, a palavra de Deus, a vida de Cristo, tudo para nos ensinar o caminho para retornarmos à presença de Deus. Então, o Senhor não nos abandonou aqui nessa terra. Ele está constantemente ao nosso lado. Às vezes, as pessoas se sentem muito sozinhas. Ai, eu não tenho ninguém, eu estou abandonada.
e se sente até, eu tenho uma amiga que os pais morreram, o irmão morreu, ela não se casou, não tem filhos, e vira e mexe, ela fala para mim que ela é sozinha nesse mundo, que ela está completamente sozinha, mas não está. Às vezes as pessoas sentem assim, mas é um sentimento que nós temos, mas não é o verdadeiro. Nós temos o nosso Pai Celestial cuidando de nós constantemente. Ele está ao nosso lado. Nós temos Jesus Cristo que está também constantemente, tanto Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, é a Trindade que tem como único objetivo nos levar de volta à presença de Deus. Esse é o objetivo. A vida eterna é esta, que te conheço a ti só, Jesus Cristo, ao Pai e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nós conhecermos Deus, conhecermos Jesus Cristo e estarmos com o Espírito Santo, nós não estamos sozinhos. Nós estamos sendo guiados pela Trindade para voltarmos de volta à presença do Pai Celestial. Agora, muitas vezes, o Satanás, que é aquele que lá na pré-existência também surgiu esse outro, que era Lúcifer, um anjo de luz também, muito inteligente, ele disse para Deus que ele também viria à Terra, ele obrigaria todos os filhos de Deus a voltarem à presença de Deus. Ele queria tirar de nós o livre-arbítrio. E ele queria que a glória fosse dele, não do Pai. E o Pai Celestial rejeitou Lúcifer, e por causa da sua rejeição, ele se rebelou, e com ele 1/3 dos filhos de Deus se rebelaram, seguiram Lúcifer. E eles foram enviados aqui para a Terra. Então nós temos aqui na Terra uma quantidade enorme de espíritos malignos, guiados por Lúcifer, que querem destruir a obra de Deus. Não querem que a gente volte à presença do Pai Celestial. Esses espíritos estão aí, em todo lugar, nos tentando e nos desviando, nos distraindo. Eles são muito inteligentes, essa é a verdade. Não passaram pelo véu do esquecimento. Então, eles sabem tudo o que aconteceu na vida pré-mortal. Eles sabem das nossas fraquezas. Eles escutam. Eles não conhecem o que passa na nossa mente e no nosso coração. Só Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo conhecem a nossa mente e o nosso coração. Mas Lúcifer, ele escuta e a gente verbaliza e a gente fala, e tudo que a gente fala, ele está ali perto ouvindo, e ele usa isso como uma armadilha para nos capturar, para que nós possamos passar por essa vida sem cumprir com o nosso propósito. Que a gente passe por aqui sem. Quando chegarmos do outro lado, nossa, eu me perdi na estrada estreita e apertada que conduz à vida eterna. Eu passei e fiquei tão envolvida com as coisas deste mundo, às vezes nem é coisa ruim, mas muito, e não cumpri com o meu propósito de aperfeiçoamento. Eu acabei me deixando levar pela influência das pessoas, do tempo, e isso, pelo dinheiro, pelos prazeres da carne, e acabamos nos desviando do caminho do Senhor. E depois, no futuro lá, nós vamos realmente nos arrepender seriamente. Nós vamos dizer, nossa, quando nós nos lembrarmos da nossa vida pré-mortal, quando nós nos lembrarmos do que nós fizemos nessa terra, nós vamos ver que a gente não fizemos aquilo que era para ser feito. E daí alguns podem perguntar, mas como então que eu sei o meu propósito? Como que eu consigo aprender? Então, a primeira coisa, nós temos que aprender a palavra do Senhor. O Senhor já deixou, ele chamou profetas desde o início. Ele chamou Adão para guiar o povo, pois Noé, Moisés, e assim foi, chamando profetas o tempo todo para guiar o povo dentro dos caminhos do Senhor. Então nós precisamos conhecer a palavra. Depois ele enviou Jesus Cristo no mediano dos tempos
para ser aquele que ia colocar tudo que foi dito sobre Cristo e tudo que foi dito sobre Deus e todos sobre os mandamentos, Jesus Cristo veio para ensinar realmente no dia a dia como viver essas leis. E ele viveu todas elas e mostrou isso para nós, e elas estão registradas lá no Novo Testamento. Também temos uma parte do registro no livro de Mórmon. Então, nós sabemos que o Senhor nos alertou. Ele também nos permite conversarmos com Ele todos os dias através da oração. Nós podemos orar e conversar com o nosso Pai Celestial e receber dele a influência, a ajuda que nós precisamos na nossa jornada na Terra. O Senhor não está lá, ó, vocês vão para a Terra, se virem, não me incomodem, e a gente se vê daqui quando vocês terminarem. Não, ele não fez isso. Pelo contrário, ele está constantemente pronto para nos ouvir, para nos abençoar, para nos ajudar. É constantemente. Ele está atento para cada um dos seus filhos. Daí a gente fala, mas como que é possível? Ele é onisciente. A grandeza de Deus a gente não consegue imaginar nem compreender. Mas ele tem essa compreensão, essa onisciência, que ele conhece todas as coisas. E ele sabe quando as mensagens que nós mandamos para ele, a cada passo, a cada momento, nós estamos mandando uma mensagem para o Senhor. Pode ser uma mensagem positiva, pode ser uma mensagem boa, pode ser uma mensagem ruim, mas nós estamos mandando. Então, nós precisamos ter muito cuidado para não cairmos nas artimanhas de Satanás e não nos deixarmos que esse tempo aqui na Terra, que é muito curto, e eu costumo falar e repetir, e eu vou sempre falar isso, porque é um copo d'água comparado com o oceano. Eu acho que a maioria aqui já teve a oportunidade de ir numa praia, ver o mar, já entrar talvez num navio, já viram a grandeza do oceano, ou assistiram um filme, puderam ver isso, mas quando nós vemos a quantidade de água que existe no mar, e a nossa vida aqui na Terra é comparada a um copinho de água. E a eternidade é todo aquele volume de água que existe no mar. Não tem começo de dias nem fim de anos. E tudo que vai acontecer na nossa vida, na eternidade, está totalmente vinculada com a nossa vida aqui na Terra. Essa vida aqui na Terra faz parte do plano de Deus. O que eu vou receber lá no futuro depende daquilo que eu estou plantando agora, nessa vida. Então, nós não podemos nos deixar nos levar de nos perder nesse caminho, né? Nós temos que ter um propósito muito forte, buscar a Deus através da oração, através do estudo, para que a gente consiga compreender o nosso propósito individual. E compreender que as provações que nós estamos tendo aqui nessa vida, elas são importantíssimas para o nosso progresso eterno. É através das dificuldades que nós crescemos. Quando Adão e Eva foram colocados no paraíso, eles estavam numa outra situação. Quando eles foram colocados, eles estavam numa situação de inocência, eles estavam num corpo imortal, eles não morriam, e não havia praga, nada, eram tudo flores, flores e frutos, mas enquanto eles estavam ali, eles não estavam progredindo. Enquanto estava tudo ali, tudo certo, não havia progresso. Foi necessário eles comerem do fruto, serem expulsos do paraíso.
que começarem a sua jornada, a terem filhos, a terem as dificuldades que tiveram, que a gente vê lá a história de Caim e Abel, lá no início da Bíblia, e vê que, nossa, como deve ter sido difícil, tanto para Eva quanto para Adão, aquela situação de ter um filho tão especial como Adão, Abel, e o outro fazer aquilo, matar o próprio irmão. Isso deve ter sido terrível, uma experiência horrorosa. Mas essas experiências que a gente acha terrível, horrorosa, são as experiências que nos fazem crescer. Então, às vezes a gente fala, mas para quê? Por que eu, Senhor? Por que aconteceu isso comigo? Porque, gente, tudo tem um propósito. O Senhor está querendo nos ensinar algo muito importante. E nós temos que aproveitar aquela experiência para nos aproximarmos de Deus. E o Satanás, nessa hora, sabe o que ele vai falar? Deus não te ama, Deus não cuida de você, ele te abandonou. Ele vai falar só coisas negativas para como, nos embrulhar, nos enrolar e nos tirar do caminho. Recentemente eu ouvi um testemunho de um amigo que ele estava seguindo Deus, Jesus Cristo, fazendo tudo certo, mas de repente as coisas no trabalho dele começaram a dar errado, nos negócios. E daí a primeira sensação que ele teve foi: eu vou deixar Deus. O Satanás colocou na mente dele: você deve abandonar, sair dessa, deve sair da igreja, deve sair do evangelho, Deus não te ama, etc. Essa fala fez com que ele realmente decidisse: eu vou largar tudo, não quero mais saber de nada, não vou mais me esforçar para obedecer os mandamentos de Deus. Por quê? Porque ele foi se deixando levar pela fala de Satanás. E depois, felizmente, uma pessoa chegou para ele e falou: meu amigo, você entrou dentro do barco de Jesus Cristo, permaneça no barco. Mesmo quando está em tempestade, quando o barco está sendo jogado para lá e para cá, quando está uma tormenta terrível, não abandone o barco. É no barco que você está em segurança. E quando ele ouviu isso, foi quando ele se acordou que aquelas vozes que ele estava ouvindo, abandone, largue tudo, era coisa do Satanás, querendo destruir a sua vida espiritual. Destruir, tirar do caminho. Esse é o trabalho de Satanás. Ele quer nos tirar do caminho do Senhor. Ele quer nos levar para um caminho largo, muito prazeroso, mas que no final não vai nos levar àquilo que nós desejamos. Então, vai nos trazer muita tristeza no futuro. Então, nós temos que sempre nos aconselhar com o Pai Celestial. Senhor, como que eu posso permanecer no seu caminho? Permanecer dentro do barco, dentro dos ensinamentos que Jesus Cristo estabeleceu. Somos perfeitos? Não somos. Erramos muito. Nós estamos aqui nessa terra para aprender. E erramos, e erramos, e erramos. Mas o que importa é nós não sairmos do barco, é nós permanecermos firmes. Senhor, está difícil, mas eu estou aqui. Por favor, esteja ao meu lado. Perseverarmos na oração, perseverarmos na palavra do Senhor, na obediência aos mandamentos, porque as pessoas hoje pensam que não precisa cumprir mandamento. Satanás colocou isso para o mundo. Não precisa cumprir os mandamentos, não precisa se preocupar com o próximo, não precisa fazer o bem. Quando Cristo falou que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas o Satanás quer, não, cada um por si, não precisa mais, tirou a família, cada um para um canto. O Satanás está trabalhando com uma força
fenomenal para destruir o plano de Deus. Mas ele não vai conseguir. Por mais que ele lute, ele pode conseguir muitos para o lado dele, mas não conseguirá, porque tem muitos filhos de Deus que estão perseverando, que estão lutando para fazer aquilo que é certo. Então, nós não podemos permitir que ele influencie a nossa vida. Mas quando nós sentirmos a presença do inimigo, é fácil de saber, gente. É fácil de saber quando o inimigo está nos rondeando. É quando ele coloca na nossa mente que nós precisamos se preocupar conosco, mais conosco do que com o próximo, que nós temos que nos preocupar. Não precisamos nos preocupar com a nossa vida após a morte, que nós temos que aproveitar a vida e tal. Quando Satanás coloca esses pensamentos na nossa mente, nós temos que ficar alertas. Esses pensamentos não são nossos. Esses pensamentos não vêm de Deus. Esses são pensamentos do inimigo, que querem puxar o nosso tapete, que querem nos derrubar. Então, nós precisamos ficar alertas, alertas o tempo todo, para não cairmos nas armadilhas de Satanás. E ele vem tentando atrapalhar as famílias, a dissolver as famílias, os amigos. Ele faz confusão em tudo que é canto. Mas nós precisamos permanecer firmes, apesar das dificuldades que ele coloca no nosso caminho. E como que nós vamos vencer essas dificuldades? Através da oração, através de nos aproximarmos cada vez mais de Deus e do nosso irmão Jesus Cristo. Como que eu me aproximo de Deus? Através da oração e da obediência aos mandamentos. Eu preciso conhecer a palavra e obedecer. Como que eu me aproximo de Jesus Cristo? Fazendo as coisas que ele fez, imitando aquilo que ele fez. Então, nós temos que buscar isso, buscar Jesus Cristo, e temos que estar com Cristo todo momento, buscando essa ajuda dele para vencermos as nossas fraquezas. Somos fracos? Somos fracos. Erramos? Erramos. Mas o Senhor pagou pelos nossos pecados e nos deu a oportunidade de arrependimento, de mudança. Arrependimento é deixar aquela vida errada para trás e começar uma vida correta de acordo com as leis de Deus. É isso que é arrepender. Às vezes a pessoa não gosta nem de ouvir essa palavra, arrependimento. Ixi, eu não gosto. Mas é uma bênção. Enquanto estamos vivos aqui na Terra, nós podemos mudar a direção e podemos colocar a nossa vida em ordem na direção do Pai Celestial e do seu Filho Jesus Cristo. Esse aqui é um tempo para nós nos aproximarmos de Deus. E a gente se aproxima dele orando. Eu, às vezes, sinto assim, nossa, essa minha oração não chegou aos céus. Está fraca. Daí, sabe o que eu pego? Pego um caderno que eu tenho ali de oração e eu escrevo todinha a minha oração novamente. E daí eu sei que está aqui, ó Senhor, registrado todos os meus sentimentos e pensamentos, e eu sei que aquela oração vai chegar ao Senhor. Agora, nós temos que ter cuidado até como nós oramos, que às vezes a gente se preocupa em orar buscando só as coisas materiais. Os nossos problemas, nós temos que pedir por as bênçãos materiais? Temos, ele permitiu, e está lá nas escrituras que nós devemos pedir por tudo, pelo nosso rebanho, pelas nossas plantações, pelo nosso trabalho. O Senhor permitiu. Nós podemos orar e devemos orar sobre isso. Mas nós não podemos, primeiro, deixar de agradecer ao Senhor, reconhecer as bênçãos que Ele nos dá. Diz que não tem nada que ofende mais a Deus a quando nós não reconhecemos a sua mão em todas as coisas ou quando não guardamos os seus mandamentos. É isso que ofende a Deus. O não reconhecimento das bênçãos. Às vezes a gente fala, nossa, que sorte que eu tive hoje. Eu fiz isso e me aconteceu aquilo. Não, não é sorte. Foi Deus que te abençoou naquele momento, ouviu a tua oração e te ajudou. Não é para dizer sorte, não. Foi o Pai que... E nós devemos
agradecer. Tudo dá graças, escreveram aqui. E é verdade, nós temos em tudo agradecer ao Senhor. Quando nós começamos a agradecer, principalmente por essa vida, por esse plano de nós estarmos aqui nessa terra, de nós estarmos passando por essas experiências, experiências que nos fazem crescer, nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo. Então, nós temos que agradecer por essa experiência terrena. E o Senhor, com certeza, vai nos abençoar com essa capacidade de vencermos as dificuldades. Até aquela dor mais triste, quando perdemos um ente querido, o Senhor tem consolo para isso também. Ele vai trazer uma paz que vem dos céus para nós, quando nós estamos perto do Senhor. Agora, quando a gente passa um tipo de adversidade desse tipo e a gente está longe de Deus, nossa, é muito difícil. É muito difícil, é muito sofrimento. Então, nós é que trazemos sofrimento para a nossa vida. Quando nós nos afastamos de Deus, andamos na escuridão, seguimos Satanás com as suas ideias, que ele está constantemente nos colocando coisas na nossa mente para tirar a nossa paz, para tirar nosso descanso. Ele sempre está pondo coisas para nos rebaixar, para trazer confusão, desarmonia. Tudo que é ruim vem de Satanás. E tudo que é bom vem de Deus. Então, quando nós estamos numa situação, nós podemos perguntar: de onde que está vindo isso? Se que está vindo do Senhor, nós podemos analisar as situações que estamos passando, ou são consequências das nossas próprias escolhas. Quantas vezes nós sofremos porque nós escolhemos errado? E por que escolhemos errado? Porque não estamos orando, não estamos lendo a palavra, não estamos buscando e tomamos decisões ao nosso bel prazer. Isso aqui vai ser melhor para mim. Quando na verdade não é. Então nós temos que buscar o Senhor de todo o coração e o Senhor vai estar conosco, vai nos acompanhar e nós não estaremos sozinhos. O Senhor diz que enviará seus anjos para estarem na nossa retaguarda, no nosso lado direito, no nosso lado esquerdo. Nós vamos caminhar no caminho estreito e apertado, que é o que conduz à vida eterna, acompanhado de anjos do Senhor. Mas isso só é possível se nós nos aproximarmos de Deus, nós obedecermos a sua palavra, nós obedecermos os seus mandamentos e nós estarmos com Ele, fazendo as coisas que lhe agradam. Nós temos que incluir isso na nossa oração. Senhor, mostra para mim aquilo que eu tenho que fazer que lhe agrada, que lhe faz. E o Senhor vai nos mostrar. Na hora do nosso estudo da palavra, as letrinhas vão pular do livro, nos mostrando aquilo que nós precisamos aprender. O Senhor nos vai nos mostrar, através do Espírito Santo. Nós vamos sentir isso no nosso coração. Então, que nós possamos não perder o foco correto do nosso propósito aqui na Terra. Estamos aqui para termos o corpo, desenvolver a nossa fé, aprender a guardar os mandamentos de Deus e nos prepararmos para viver com Deus novamente. Isso só é possível através da expiação de Jesus Cristo, porque nós jamais conseguiríamos ficar nessa vida sem errarmos, porque nós somos, o Pai Celestial sabe que nós somos imperfeitos e Ele sabe que nós erramos. Por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que Ele pudesse expiar pelos nossos pecados e o Senhor pudesse nos ajudar nessa jornada que nós estamos aqui, para voltarmos à presença de Deus. Esse é o objetivo final, esse é o foco. Nós não podemos sair disso. Tudo o resto, eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas, eu tenho que cuidar da minha família. Tudo isso é possível quando nós... mas são coisas secundárias.
não são as primordiais. Aquilo que é principal, primordial, é a nossa fé, é a nossa comunhão com Deus, é o nosso estarmos com Cristo fazendo aquilo que lhe agrada. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar, que acabou aqui meu tempo já, e eu faço em nome de Jesus Cristo, com meu testemunho de tudo isso que eu falei hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora nós Amém. vamos ter um tempo para perguntas e respostas. Pode ser sobre o assunto que foi falado, pode ser sobre outro assunto. Se alguém passou por alguma experiência durante a semana, esse é um tempo para você